Então, bom dia, nós estamos gravando. Essa é a quinta aula da disciplina de Física 3 no Instituto de Física da UFRJ, para o período letivo de 2021/1, tá? Hoje nós começamos um novo capítulo, é o segundo capítulo do programa, né? Que é sobre lei de Gauss. É a primeira aula desse capítulo, de um total de 3, tá legal? E os tópicos que eu pretendo ver são esses aqui, mas de uma maneira assim bastante rasante, né? Dando uma visão geral, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. A lei de Gauss, tá? Antes de qualquer coisa, ela vai ser uma das chamadas equações de Maxwell fundamentais que descrevem todos os fenômenos eletromagnéticos, tá? E, em particular, por exemplo, ela vai fornecer de uma certa maneira, um outro modo de se calcular campo elétrico, diferente da lei de campo para distribuições estáticas, que às vezes, por abuso de linguagem, eu chamo de lei de Coulomb, né? Que, por exemplo, diz para uma partícula pontual em repouso, num referencial inercial, né? O campo elétrico que ela cria num ponto qualquer em torno dela é K0Q sobre R2 na direção radial. E a gente vai aprender com a lei de Gauss uma outra maneira de calcular campo elétrico. Ela é uma das 4 equações de Maxwell fundamentais para descrever todos os fenômenos eletromagnéticos, tá? Para enunciar essa lei, a gente vai precisar da noção de vazão ou fluxo, tá? E eu espero que vocês já tenham visto um pouco disso, né, previamente, seja em vídeo, seja no próprio livro de texto, ou algum outro texto, tá? Mas só para deixar aqui bem claro, fazendo um certo revisão, né? Quando a gente tem pode pensar que essas linhas vermelhas que eu estou mostrando aqui, elas são linhas de escoamento do campo de velocidades de um fluido, passando por um certo cano, tá? Uma certa tubulação. E aí, digamos que vocês quisessem responder o seguinte: qual é, o volume desse fluido vermelho em movimento que cruza, atravessa, perfura uma superfície imaginária cinza, retangular, e isso é que vai dar origem à noção de fluxo ou vazão desse campo de velocidades. Se esse E aqui vermelho, na verdade, fosse um campo de velocidades, tá? Ele estaria respondendo a vazão ou fluxo a seguinte pergunta: qual o volume por unidade de tempo que passa através dessa superfície cinza aqui, retangular, tá? E aí eu estou pegando aqui o livro de texto de vocês, ele pega 3 posições dessa superfície retangular, tá? Uma bem perpendicular ao escoamento, à velocidade vermelha, uma outra tangente e uma outra inclinada. Vamos começar com essa tangente aqui. Se eu perguntar para vocês, olha, qual é a água? Esse vermelho é como se fosse a velocidade de uma água, tá? De um fluido. Qual é a água que está cruzando essa superfície retangular cinza, perfurando ela de um lado para outro, nessa posição em que a superfície ela está na horizontal, tangente, portanto, ao escoamento, ao campo de velocidades. Tem água cruzando, perfurando a superfície, nesse último caso C aqui da direita, mais na direita? Não, não. Certamente que não, né? Então, nesse caso, o fluxo que eu vou indicar pela letra maiúscula φ, grega, tá? Nesse caso aqui, da situação C, ele é zero, tá?
ou seja, a quantidade de volume que cruza, perfura, atravessa essa superfície retangular por unidade de tempo é zero, tá? Esse é o caso mais simples. O caso um pouquinho mais complicado é esse primeiro caso aqui, que ele chamou de A, né? Quando agora o meu retângulo, com uma certa área A, ele está perpendicular ao campo de velocidades, e aí eu espero que vocês já tenham visto, não é difícil, tá? No fundo é vocês perceberem qual é o volume que vai ter chance de, durante um intervalo de tempo, delta t, de chegar e cruzar, perfurar essa seção reta, digamos assim, do cano, do tubo, essa superfície retangular agora perpendicular ao campo de velocidades. E aí, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão chegar à conclusão que essa vazão, que é o volume que passa por unidade de tempo, nesse caso aqui, da situação A, ele é justamente V escalar, produto escalar A, onde A é um vetor área que tem como módulo a própria área da superfície, como direção a direção perpendicular à superfície. Então, nesse caso aqui, eu vou desenhar em azul. Seria esse vetor aqui, ele já desenhou, né? Está aí em preto destacado, na verdade. Esse é o vetor área aqui nesse caso A, tá? Ele é perpendicular à superfície retangular, tá? Então ele coincide em direção e sentido com o próprio campo de velocidades V. Por enquanto, pensa-se que esse campo elétrico, na verdade, é um campo de velocidades V, tá? Metro por segundo com que se movimenta o fluido, a água dentro de um cano, tá? E aí, a quantidade de volume que perfura essa superfície nessa situação A por unidade de tempo pode ser expressa como V escalar A, tá? Que nesse caso é simplesmente módulo da velocidade vezes a área, tá? Módulo do vetor área, simplesmente. E aí, finalmente, vamos para o terceiro caso, que é um caso um pouquinho mais elaborado agora, mas ainda continua com uma superfície de controle retangular, através da qual a gente quer saber qual é o volume por unidade de tempo que está passando dessa água vermelha. E aí, nesse caso, como a superfície está inclinada, o vetor área é esse outro vetor preto forte aqui, esse A. E aí, para essa situação mais geral dessas três, se vocês calcularem quanto volume passa por unidade de tempo, levando em conta que agora esse retângulo com a mesma área em módulo, tá? Só que agora inclinado, fazendo um certo ângulo φ, com o próprio o vetor área, com o próprio campo de velocidades, nessa situação, aí continua sendo V escalar a vazão, volume por unidade de tempo, só que agora, diferente dessa situação A, aqui da esquerda, vai ter um pouquinho de queda, diminuição na vazão, tá? No fluxo de água, por causa justamente desse retângulo agora ele ter se inclinado um pouco. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, o máximo de vazão é quando o retângulo está todo perpendicular ao campo de velocidades. O mínimo, que é esse zero aqui, é quando ele está tangente ao campo de velocidades. Se ele está no meio termo, não está nem totalmente perpendicular, nem totalmente tangente, vai ter que ter algum valor entre esse máximo em módulo VA e esse mínimo zero, tá? E
se vocês pensarem um pouquinho, está feito no livro, né, espero que vocês já tenham visto, vai ser atenuado justamente por um fator que é o cosseno desse ângulo entre o campo de velocidades V vermelho e o vetor área A preto, tá? Que é então, pode então ser expresso esse valor por intermédio da operação que a gente deveria estar acostumado, né, de produto escalar entre o campo de velocidades e o vetor área, tá? Moral da história, que eu estou querendo dizer para vocês é, para um campo de velocidade genérico, através de uma superfície genérica, o que a gente chama de vazão dele, associada ao escoamento de um fluido com campo de velocidades V, é a gente pegar essa fórmula aqui, do meio, que é a mais geral, mas que, no entanto, só vale para superfícies retangulares planas, né? E esse esquentar os tamborins aqui foi só para um campo de velocidades uniforme, tá? Homogêneo, né? Linhas de campo vermelhas todas paralelas, né? Retilíneas e paralelas, mas aí agora, se você considerar uma superfície de controle que tivesse uma forma qualquer e fosse curvilínea, tá? E aí você tem o teu campo de velocidades não mais uniforme ou homogêneo, e continuar perguntando, através dessa superfície, S, qual é a vazão devido a esse movimento de fluido, escoamento? Então, o que vocês têm que fazer é adaptar essa fórmula aqui, que só vale para uma superfície retangular plana, e mentalmente divide essa superfície agora curva em pequeninos infinitesimais pedacinhos que possam ser bem aproximados por um retângulozinho plano. Isso é tanto melhor quanto mais fininho, menorzinho for essa malha que vocês fazem para aproximar. E através de cada um desses retângulos infinitesimais, vocês aplicam essa fórmula adaptada. Mas essa fórmula adaptada aqui do meio, eu vou ter então que pegar, ao invés de um vetor área finito, eu vou ter que pegar um vetor área infinitesimal. E aí somar as vazões, né, os fluxos, as perfurações, as transferências, as passagens de volume por unidade de tempo, através de cada um desses pedacinhos, né? Ou seja, a gente vai ter que fazer uma soma no contínuo, isso daí dá uma integral, como o domínio é uma superfície, isso aqui é o que a gente chama a vazão do campo de velocidades associada a essa superfície S. Em cálculo 3, se vocês não viram ainda, vão ver, isso é o que se chama, claro, uma soma num contínuo, cujo domínio da soma é uma superfície. Isso é o que em cálculo 3 a gente chama uma integral de superfície ou uma integral dupla. Tá legal? E pode ser difícil de fazer essa integral, tá? Tem técnicas que a gente aprende para resolver isso em situações gerais, tá?
e são técnicas mais complexas do que a integral na reta que vocês aprenderam em cálculo 1, tá? Só que em física 3, a gente vai tratar sempre de situações tão simples que essa integral vai ser muito fácil de fazer, em geral, tá? Isso, então, é a vazão de um campo de velocidades através de uma superfície S. Por definição, é essa integral de superfície, tá? Esse V aqui agora, ele pode ser uma função que varia com o tempo, o campo de velocidades não precisa ser estacionário, e varia com a posição, ou seja, ele também não precisa ser uniforme ou homogêneo, tá? E ainda assim continua válida essa definição geral. Se agora, ao invés de vocês pegarem um campo de velocidades, para os quais essa integral aqui tem até por unidades, né? Velocidade é metro por segundo, área é o quê? É metro quadrado. Então, até por unidades, essa integral, no caso de V ser um campo de velocidades, isso é o quê? É metro cúbico por segundo. Então, como prometido, né, isso aqui realmente mede quanto volume está sendo arrastado através dessa superfície por unidade de tempo, devido a um fluido que está se movendo com essa velocidade V. Tá? Mas agora esquece um pouquinho a motivação física, né, concreta, que foi essa de vazão, movimento de um fluido, a água ou um gás, né? E pensa que agora, ao invés de ter um campo de velocidades V, vocês tivessem um outro campo vetorial qualquer, tá? Em particular, que vai interessar para a física 3, é um campo vetorial que é o quê? O próprio campo elétrico. E aí a definição continua a mesma, só que onde a gente tinha velocidade, a gente coloca campo elétrico. E é uma integral de superfície. É claro que isso aqui não tem mais unidades de metro cúbico por segundo. Não, isso não é mais verdade, porque o campo elétrico, diferente do campo de velocidades, ele não tem unidade de metro por segundo. Então, essa coisa aqui, no caso do campo elétrico, é uma integral mais abstrata, o significado físico dela não é tão imediato, tá? E, sem dúvida, ela não é uma medida de volume por unidade de tempo. A unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb, tá? Multiplicado por metro quadrado, esse troço não dá, de jeito e maneira nenhuma, metro cúbico por segundo. Mas, matematicamente, é uma fórmula idêntica, né? Onde tinha V, eu botei E. E a gente agora chama essa expressão, essa primeira aqui de cima, no caso de um campo de velocidades, é muito comumente chamada de vazão, ou então fluxo também. Fluxo do campo de velocidades. Essa aqui de baixo não é chamada nunca de vazão, porque vazão remete à ideia de ter volume por unidade de tempo, né? Mas continua sendo chamada de fluxo. Só que agora é o fluxo do campo elétrico. E se eu fosse falar direitinho, escrever, através da superfície S. Tá legal? E a lei de Gauss, ela vai ter muito a ver com... ela vai estar diretamente ligada com uma integral desse tipo aqui de superfície, tá? E isso que eu estou falando, antes que eu me esqueça, vale para eu falar tanto de uma superfície aberta, como se fosse o caso, eu quisesse calcular através esse fluxo, né, de uma superfície fechada.
No caso do retângulo, que foi o exemplo inicial, o retângulo é uma superfície aberta, né? O retângulo ele não divide o espaço tridimensional em duas partes, uma de fora e uma de dentro, não. O retângulo é uma superfície aberta, tá? Nesse sentido. Uma superfície fechada é, por exemplo, a superfície de uma esfera, que divide o espaço tridimensional em duas partes disjuntas, que são quais? O exterior, né, da esfera e o interior da esfera. Através de qualquer uma delas duas, de uma superfície aberta ou fechada, a gente pode calcular o fluxo, tá? Para a lei de Gauss, que eu espero que vocês já tenham lido um pouco, ele vai ser sempre o fluxo de interesse que aparece na lei de Gauss para o campo elétrico, é sempre através de uma superfície fechada. Mas o que não quer dizer que a gente não pudesse calcular o fluxo por alguma outra razão, interesse, através de uma superfície aberta para o campo elétrico, tá? Aqui, nesse caso da superfície esférica, preta, que eu desenhei, vamos ver se vocês estão acompanhando. Para onde eu aponto o vetor normal aqui? Diz para mim, nesse pontinho aqui da superfície. Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o nordeste, para o noroeste, sudoeste ou sudeste? Para onde eu tenho que desenhar um vetor normal, perpendicular à superfície aqui da esfera preta, nesse ponto vermelho? Eu tenho que apontar para onde, pessoal? Para ele ser perpendicular à superfície. Nordeste? Nordeste ou Sudoeste. sudoeste, não é isso? Se a única coisa que eu estou impondo é que ele seja perpendicular, ele tanto pode ter o sentido para o nordeste como para o sudoeste, não é verdade? Mas aí o que a gente faz, Juarez, quando a superfície é fechada? E aí a gente não tem ambiguidade nessa decisão, tá? Nessa escolha, diferentemente de uma superfície aberta. Para esse retângulo aqui, que é perpendicular à tela de vocês, me responde para onde seria o vetor perpendicular em direção. Leste, oeste, norte, sul. Esse retângulo agora que eu desenhei aqui, ele é perpendicular à tela, tá? Então, leste-oeste? Ou leste, né? Ou oeste também, não é isso? São opções para o vetor área perpendicular, né? Só muda o sentido, né? Que nem aqui esses vermelhinhos nordeste e sudoeste. Só que tem uma coisa diferente de uma superfície fechada e uma superfície aberta. Ou seja, eu vou... Vamos começar com a superfície aberta, tá? O retângulo aqui que eu desenhei aqui embaixo. Toma o ponto de vista geral, tá? Pega essa superfície retangular aqui abaixo e se imagina que vocês estão ou na frente da tela ou atrás da tela, ou em cima dessa retângulo ou embaixo dele. Se imagina em várias posições e responde para mim se vocês conseguem, se alguém falar, olha, tem que orientar esse vetor normal azul, o retângulo, para o lado direito. Se isso é uma afirmação que não dá nenhuma dúvida. Se vocês estão olhando para esse retângulo da frente da tela, que é o que todos nós estamos fazendo, claro, o lado direito a gente sabe bem o que é. Mais ou menos, né?
Porque, olha só, vocês poderiam estar olhando para esse retângulo de cabeça para baixo, né? Vocês podiam estar plantando bananeira. Vocês poderiam estar na frente da tela, mas plantando bananeira. E aí, o que seria para a direita? Não seria esse aqui, né? Seria o outro, concorda? Ou então, se vocês, ao invés de estarem olhando para esse retângulo perpendicular à tela, pela frente dela, vocês estivessem olhando lá por trás da tela, se vocês pudessem imaginar isso, tá? Aí o que é para a direita ou para a esquerda muda, tá? Deixa eu falar uma última coisa sobre esse retângulo. Ele divide o espaço em dois conjuntos disjuntos, um para chamar de o lado de fora ou exterior e outro para chamar o lado de dentro ou interior? Só esse retângulo, tá? Divide ou não, pessoal? Não, não divide. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que no caso de uma superfície aberta, como é esse retângulo, um quadrado, um triângulo, um círculo, não uma esfera a superfície, tá? A gente não sabe de maneira não ambígua. A gente pode escolher qualquer uma das duas direções e um outro colega nosso poderia escolher a outra e a gente, a não ser que se encontrasse do mesmo ponto de vista, né, olhando para esse retângulo de uma mesma situação, a gente não conseguiria entrar num acordo, saber, olha, eu orientei para a minha direita pode ser diferente da tua direita, fica uma coisa meio ambígua, tá? Para uma superfície aberta. Para a superfície fechada, aí diz para mim, todo mundo para uma superfície fechada não sabe distinguir entre o que são pontos englobados por essa superfície do seu interior, então, e em contraposição a pontos fora, no exterior desta superfície fechada esférica preta aqui em cima, por exemplo. E quando esse é o caso, ou seja, quando a gente está tratando de uma superfície fechada, todo mundo sabe, por exemplo, concordar sobre o que é um vetor perpendicular a ela num dado ponto, esse ponto vermelhinho ali, e que aponta para, por exemplo, fora. Todo mundo vai concordar, ninguém vai ficar na dúvida. Não interessa como tu está olhando para a superfície, tá? Se é aqui pela frente, se é lá por trás. Todo mundo sabe o que é o exterior e o que é o interior de uma superfície. Tá? Moral da história. Moral da história. Quando a superfície é fechada, é uma convenção, é só uma convenção, mas é a convenção que todo mundo usa. O vetor normal, no caso de uma superfície fechada, o vetor unitário normal a ela, perpendicular a ela, é sempre tomado como sendo aquele que aponta para a parte de fora, o exterior dela, não para o seu interior. Tá? E aí, nesse caso aqui, né, para esse ponto vermelho que eu perguntei, o vetor normal tradicional, que sempre se escolherá, nesse ponto vermelho aqui, aponta para o nordeste, tá? Para fora, e não para dentro. Tá claro, pessoal? Tá, sim. Então, vamos para o próximo conceito, que vai permitir eu apresentar para vocês e deduzir, pelo menos a partir de uma certa situação mais particular, o que é a tal lei de Gauss. Para isso,
eu gosto de distinguir entre apresentar o conceito de ângulo sólido, tá? Mas eu faço isso fazendo uma comparação com o ângulo que vocês estão mais acostumados. Qual é o ângulo que vocês estão bem acostumados, nós em geral? É um ângulo plano, né? A geometria que vocês estudam mais, a gente estuda mais, é a geometria bidimensional do plano euclidiana, tá? Então, eu vou pedir para vocês primeiro pensarem nesse lado esquerdo, nesse painel A dessa figura aqui, que ele pretende ilustrar o que é a ideia de um ângulo plano, tá? Então, o ângulo plano, tecnicamente, seriam duas semirretas com a origem comum. Essa origem comum é o chamado vértice do plano. Cada uma dessas semirretas é chamada os lados do plano, tá? E aí a gente quer, de alguma maneira, atribuir a essa figura geométrica, essas duas semirretas com origem comum, esse chamado plano, ângulo plano, a gente quer atribuir uma medida, um número, que a gente chama de medida de ângulo. Ou, na verdade, a gente abusa e simplesmente chama o valor do ângulo, o ângulo, né? 30 graus, π radianos, seja lá π/2, alguma coisa nesse estilo. E aí, o que está por detrás disso, no caso da nossa geometria euclidiana do plano, é uma semelhança de triângulos, algumas coisas assim, mas a moral da história, o importante é, se vocês pegarem desse ângulo, né, com vértice num determinado ponto, e traçarem uma circunferência de círculo com centro nesse vértice, ora com um determinado raio, ora com um raio um pouquinho maior, estou desenhando muito mal, tá? Mas um outro circunferência de círculo, só que com um raio R'. Esse ângulo, esse mesmo ângulo, ele subtende um arco de circunferência que, quando esse aqui menor ele tem comprimento L, esse maior tem comprimento L', tá? Mas qual é a maravilha da geometria euclidiana plana? É que se você pode mostrar dos postulados da geometria euclidiana, no fundo isso tem a ver com semelhança de triângulos, tá? Que a razão entre o comprimento do arco subtendido por esse ângulo plano, essa cunha, se vocês preferirem, ou a razão, perdão, desse comprimento L para o raio R, ela é a mesma, é um número, né? Que é o mesmo número que essa razão desse outro círculo, circunferência, com centro no mesmo vértice desse ângulo, só que dividido pelo novo raio, tá? Ou seja, deixa eu falar isso de outra maneira. No caso da geometria plana euclidiana, tá? Existe uma relação linear entre o comprimento de um arco de circunferência
subtendido por um dado ângulo, e o raio da circunferência à medida desde o vértice, né, do ângulo, tá? É isso que está dito aqui. E aí, no caso da geometria euclidiana, isso aqui, esse é que é o resultado-chave, tá, pessoal? É essa razão entre comprimento do arco de circunferência e o raio ser independente da circunferência. E quanto é essa razão? É o θ, tá? É o θ. É um mesmo único número. Vamos dar um nome para esse número, é θ. E esse número é que é a tal medida de ângulo plano, né? Se vocês, ao invés de pegarem só um arco de circunferência, pegarem a circunferência toda, vocês podem me dizer quanto valerá essa razão. Se o L é a circunferência toda, né? E eu divido pelo seu raio, quanto é que dá essa razão? Vocês estão carecas de saber. Para qualquer circunferência, seja de raio pequeno ou de raio maior. Quanto é que dá isso na geometria euclidiana plana? Pi. Pensa direitinho, com calma. Pi ou 2π? 2, porque significa que você contou todos os ângulos que cabem dentro da circunferência, não é isso? É. Ou seja, seria π se fosse o diâmetro, né? Razão entre perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro é π. Mas se for com um raio, é 2π. Não é isso, Lucas? Sim, professor. Me confundi só. Tá bom? Mas eu só quero frisar isso. É uma minhoquinha que eu quero botar na cabeça de vocês. É que isso é um resultado... O π, independente dessa baboseira aí que eu falei, o π é um número que tem como se definir de outras maneiras matemáticas, tá? E resulta que dentro de uma certa aproximação, um certo número de casos, ele é 3,1415, alguma coisa mais ou menos assim, tá? Mas ele tem uma definição, o número π, que pode não ter nada a ver com isso, tá? Tem outras maneiras de se definir π, tá? Tem outras maneiras. E a única coisa que eu estou querendo chamar a atenção é que na geometria euclidiana plana, uma maneira de se pensar o que é o π é como sendo a razão entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Mas isso é só para geometria euclidiana. E existem, vocês talvez já tenham ouvido falar, outras geometrias diferentes da euclidiana, tá? Para quem quiser, sei lá, pensar um pouco, pensa na geometria do nosso planeta, da Terra, tá? Geometria na superfície, não de um plano, mas na superfície de uma esfera. Como se mede distâncias, o que seria um círculo, tá? Nessa nova superfície, o que é uma reta, entre aspas, tá? E aí, divirtam-se, tá? Isso aqui não vai mais ser verdade. Tá legal? Bom, então isso é uma recordação do que é ângulo plano, tá? Na verdade, eu ainda vou explorar um pouquinho mais. Vou voltar para esse bicho aqui. Peguei ou não peguei? Acho que eu peguei, né? Não peguei.
Quero pegar o desenho, tá? Eu estou demorando isso porque, se vocês entenderem o que acontece com um ângulo plano, eu acho que vai ficar bem fácil entender o que acontece com o ângulo sólido, que é um pouquinho mais abstrato, tá? Então, deixa eu continuar explorando uma outra coisa. Digamos que agora, ao invés de ter um θ que é finito, que ele fosse infinitesimal, tá? Pequenininho. Dθ. E tem um vértice, O, desse plano, desse ângulo plano, perdão. E ao invés de eu pegar um arco de circunferência infinitesimal, que teria tamanho dl igual a r dθ, né? Tá legal? Vocês queiram trabalhar com essa outra curva aqui, ó. Deixa eu... Continuo aqui com o meu plano, tá? Perdão, com o meu ângulo plano. São duas semirretas com um vértice comum, né? Origem comum. E aí, ao invés de vocês pegarem e quererem relacionar o comprimento de um arco de circunferência, dl, infinitesimal, com o raio dessa circunferência, e esse ângulo plano infinitesimal, que ele subtende aqui no vértice, vamos dizer que vocês querem trabalhar com uma outra curva, que é essa curva aqui azul. E só com um pedacinho dela, tá? A curva aqui azul, bababá, bababá. Aí pega aqui assim, tá. Tá bom? E que vocês queiram considerar o seguinte: qual é a interseção desse arco de curva azul, dessa nova curva azul, que não é mais uma circunferência com centro em O, essa curva doidaça aí, ou de qualquer maneira, um pedacinho aqui, infinitesimal azul, que eu vou chamar, tá bom, eu vou chamar esse pedacinho de comprimento dl', tá? dl'. E aí, eu vou querer perguntar agora, como isso aqui é tudo pequenininho, um ponto típico aqui dessa arco azul infinitesimal, ele continua a mesma distância r que estava antes esse arco de circunferência vermelho, tá? Porque isso tudo aqui é muito pequenininho, tá? Só que, qual é a relação desse dl' com r e o dθ, tá? E aí eu vou dizer, para consertar essa coisa, pensa um pouco, tá? Eu vou dar um zoom nisso aqui, tá? Isso aqui tem comprimento dl', o meu arco de circunferência, ele é tão infinitesimal,
estou tratando ele mais ou menos como se fosse um segmento retilíneo. Aqui eu estou identificando o arco curvilíneo com uma corda, tá? E a diferença de comprimento é muito pequena, tá? No limite em que vai para zero esse ângulo, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é esse arco, esse comprimento azul desse arco genérico, ele é um pouquinho maior que o DL, tá? Mas pensa um pouco, e se vocês introduzirem que seria um vetor normal a esse arco azul, perpendicular, esse N aqui que eu botei. E, por outro lado, tem um vetor, a figura está sobrecarregada, talvez eu desenhe de novo, tá? Limpando um pouco. Tem um vetor radial que sai do vértice desse ângulo, tá? Vetor unitário radial R chapéu. Eles fazem um ângulo entre si, tá? Porque agora eu não estou pegando mais uma circunferência azul com centro no vértice do ângulo. Eu estou pegando uma arco azul numa posição genérica, tá? Então, esse perpendicular ao arco azul, que eu estou chamando de N chapéu, e esse vetor unitário radial definido pelo ângulo plano, R chapéu, eles têm um ângulo diferente de 0 graus, tá? E é esse ângulo, finalmente, que vai me permitir relacionar o DL com o DL'. Como? O DL' é como que a projeção, perdão, o DL é a projeção do DL', é o DL' multiplicado pelo cosseno de θ. Tá? Se esse ângulo, perdão. Vamos melhorar isso. Vamos fazer uma figura melhor. Vamos com calma. Estou agora exagerando, tá? A abertura angular, que é para a gente poder ver melhor. E agora, não, vou desenhar a mão mesmo, tá? Vou desenhar a mão. Ver se essa porcaria tem tracejado ou não. Stroke Recognizer. Teste.
Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Querendo fazer o seguinte, pessoal. Ai, meu saco. Esse primeiro troço que eu desenhei aí é... Esse vetor aí é o R chapéu. Ele sai do vértice do ângulo, tá? Que mede dθ e radialmente está indo lá para longe, tá? E se isso aqui eu chamar de dl e essa distância, esse raio, ele for r, então dl igual a r dθ, tá? Mas agora vamos botar a curva azul. E para não complicar muito, eu vou botar essa curva azul, como é tudo infinitesimal, tá? Tudo pequenininho, eu vou pensar que ela é retilínea, tá? E aí eu vou desenhar agora um vetor perpendicular a essa curva, tá? Azul. Unitário, tá? Esse aqui é o N chapéu. E qual é o ângulo que eles fazem entre si? Vou chamar de alfa. E esse ângulo é o mesmo que esse outro, na aproximação de que isso aqui fosse uma restinha, e é o caso porque é bem pequenininho, é o mesmo que esse ângulo aqui. Pensem um pouco, porque eles têm lados perpendiculares entre si, tá? Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo entre os unitários. E se, finalmente, essa minha curva azul ela tem um comprimento que eu chamei de dl'. Então, para eu corrigir esse comprimento dl', que nitidamente é maior que o dl, pensa pela geometria, esse dl' multiplicado pelo cosseno de alfa é que vai ser o dl, tá? Ou ainda, dl igual a dl', produto escalar do R com N chapéu. Tá? E por que eu estou querendo falar disso para vocês? Porque eu vou generalizar essa coisa para o chamado ângulo sólido, tá?
Então, mas deixa eu falar qual é a conclusão final. A conclusão final é a medida de ângulo deteta, mesmo que vocês não queiram usar arcos de circunferência com centro no ângulo plano vermelho, e sim arcos de qualquer curva azul, a medida do ângulo infinitesimal subtendido por essa curva de arco azul genérica, não mais uma circunferência centrada no vértice do ângulo, mas sim uma curva genérica, está aqui numa direção genérica, tá? Diferente da vermelha. Vocês podem fazer isso sem problema nenhum, contanto que vocês peguem o comprimento dessa curva genérica, dl', digamos, e corrijam por esse produto escalar entre o vetor radial unitário determinado por esse ângulo infinitesimal plano, esse R chapéu aqui, com o vetor unitário perpendicular ao arco azul genérico que vocês estão explorando. Se vocês pegarem isso, essa correção, né, o comprimento do arco, e dividirem pelo raio, isso aqui vai dar efetivamente dl sobre o raio, onde agora dl é o comprimento de um arco infinitesimal de uma circunferência centrada no vértice, dividido pelo r, pelo raio dessa circunferência, pela distância dessa curva, desse arco de circunferência até o vértice, tá? Isso é uma formulinha um pouquinho mais geral, faz essa aqui, né? Do que essa que eu parti dela no início, tá? Falando uma última vez de outra maneira. Vocês podem pegar uma curva de raio, de uma curva arbitrária e um marco infinitesimal dela. Se vocês pegarem a componente desse arco, que é do comprimento desse arco, que é perpendicular ao vetor radial, e dividirem pela distância desse arco R até o vértice do ângulo, isso continua dando uma medida do ângulo infinitesimal plano associado a essa figura, tá? E esse dl perp não passa do dl' R escalar N. Tudo isso dividido por R. Eu acho que talvez tenha ficado um pouquinho confuso, né, pessoal? Mas vocês acompanharam ou não? Eu acompanho até sim, mas eu preciso pensar nisso depois, mas tudo bem. Sim. É porque eu vou fazer uma analogia disso agora para a situação do ângulo sólido, tá? Então, deixa eu tentar falar de uma outra maneira. Dado um ângulo, como é que vocês associam com esse ângulo no plano um número, que é a chamada medida desse ângulo? O jeito mais simples não é: imagina uma circunferência que estivesse centrada nesse vértice, de raio R, pega qual é o comprimento do arco dessa circunferência que está entre os lados do ângulo, né? Chama isso de dl. E a razão entre dl e r é que é a medida do tal ângulo, é o dθ,
é um número puro e é a medida do ângulo. E a coisa importante não é isso. Eu defino as coisas como eu quiser. Mas a coisa mais importante é que essa razão, ela não depende da circunferência ser grande ou pequena, o raio, né, que você escolhe. Porque lados, semelhança de triângulos, propriedade da geometria euclidiana, é o que eu estava falando. Essa razão continua a mesma, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi, ao invés de me valer disso para definir a medida de ângulo, eu quis me valer de outras curvas, outros arcos que não eram necessariamente perpendiculares, arcos de círculo, centrado no vértice. Só isso. E que tivessem, então, agora medidas dl'. E aí o que a gente teve que fazer, para essa fórmula continuar dando certo, não mais com dl, mas com dl', é pegar o dl' e multiplicar por R escalar N e depois dividir por R, antes de dividir por R. Esse dl' R escalar N é a própria comprimento da circunferência perpendicular, tá? Que é esse dl aqui. Tá? É projetar isso aqui no azul. Beleza? Bom, então vamos agora para o ângulo sólido, tá, pessoal? Vamos para o ângulo sólido. Vamos para o ângulo sólido. Está me tomando muito mais tempo do que eu imaginava, mas paciência. Então agora eu vou pedir para vocês esquecerem esse lado esquerdo da figura, só pensar no direito. O que é o lado direito? Painel B de bola. É uma superfície esférica de raio R. E olha só o que eu vou fazer. Para começar, eu vou definir o que é o ângulo sólido. O ângulo sólido, agora, primeiro eu vou definir geometricamente, é uma figura, um conjunto de pontos. Depois eu vou atribuir a ele, associar a essa figura que eu vou definir, um número, que é a medida do ângulo, tá? Que nem eu fiz aqui. Primeiro eu defini o que era um ângulo plano, que são duas semirretas com uma origem comum, chamado vértice do ângulo. E aí, logo a seguir, usando circunferências, raios e comprimentos de arco de circunferência, eu consegui associar um número real a essa figura, tá? Então, vamos começar com a geometria. O que é o ângulo sólido? O ângulo sólido é você pegar um conezinho, a superfície cônica, que tem como vértice um determinado ponto, tá? Então é isso que está aqui nesse desenho tentando ser representado e que eu estou desenhando aqui de novo. O ângulo sólido é esse cone, tá? Digamos assim, que tem um dado vértice, que é o chamado vértice do ângulo sólido, e esse cone, para não ficar dúvida nenhuma, ele é constituído por geratrizes semirretas, não é isso? Que se estendem indefinidamente lá para longe, né? Que nem o ângulo, geometricamente falando, plano, era duas semirretas, tá legal?
E aí, como que eu associei ao ângulo plano um número para chamar de medida do ângulo ou simplesmente o ângulo? Eu peguei a razão entre o comprimento de um arco de circunferência subtendido por esse ângulo plano com centro no seu vértice e dividi pelo raio dessa circunferência. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. É o que está ilustrado nessa figura. Eu vou imaginar, dado esse ângulo sólido, eu vou imaginar agora uma superfície esférica centrada no vértice dele e que tenha raio R. Então, isso aqui é R. Tem comprimento R. E aí, esse ângulo sólido, ele se intercepta com a superfície da esfera e nessa calotinha, ou calotão, depois a gente vai para o caso infinitesimal, que é isso aqui, ela tem uma certa área A, tá? E aí, o que é o ângulo sólido? O ângulo sólido vai ser um número puro adimensional. Ômega é uma letra tradicional que se usa para ele. Ômega maiúsculo. E que nem o θ, para começar, era o comprimento do arco de circunferência dividido pelo raio. Quem é o ângulo sólido, pessoal? Associada a essa situação geométrica. É a área desta calota, assim como aqui era a área deste arco de circunferência, aqui é a área dessa calotinha, calotona, isso pode ser finito, tá? De área dessa calota A, dividida por quem? O que era comprimento aqui de arco virou área da calota. O que é aqui raio vai virar o quê, pessoal? Até para que isso aqui dê um número adimensional. O que eu tenho que botar aqui embaixo? Unidade de área. Então, eu vou botar o quê? Ao invés de raio... Vai ser ao quadrado. Raio ao quadrado, não é isso? E olha como isso não é... Antes de qualquer coisa, isso é um número puro. É uma área dividida por um raio ao quadrado, isso é um número puro, sem unidade, sem dimensão, melhor dizendo, né? Mas e daí? Eu defino as coisas como eu quiser. Por que isso é interessante? Isso é interessante, esse é que é o ponto-chave. Que nem aqui, se eu pegasse uma outra circunferência maior, com o mesmo centro, subtendida por esse mesmo ângulo, essa razão entre o novo tamanho de arco dela e o raio novo é o mesmo número. Isso é que é o ponto importante que vem da geometria euclidiana. Aqui, o análogo disso é que vai ser importante também. Não é eu chegar e dizer, essa razão eu vou chamar de um número ômega, ângulo sólido e pronto. Não, isso para mim, lixo é a mesma coisa. O importante, porque eu chamo as coisas com o nome que eu quiser, em princípio, né? Isso não é resultado importante nenhum. Agora, se vocês pegarem uma outra superfície esférica com o mesmo centro no vértice, o mesmo ângulo geométrico sólido, o mesmo cone, que se estende indefinidamente,
ela vai interceptar uma outra calota com uma outra área linha. E o raio dessa nova superfície esférica é um R' maior. O que é importante e sai também da geometria euclidiana, agora não no plano, mas no espaço. É que a linha sobre R2, é o mesmo valor que A sobre R2. Esse é que é um teorema, um resultado fundamental da geometria sólida, tridimensional euclidiana, tá? Que nem foi esse aqui. Então, se para todas as superfícies esféricas com o mesmo vértice, né, do ângulo, essa razão tem o mesmo valor numérico, é interessante ou não é? Eu pergunto. A gente pegar, e agora sim, eu continuo chamando isso de medida do ângulo sólido, ômega, mas só que agora isso aqui é um resultado que podia não ser verdade. E tem geometrias não euclidianas onde isso não é verdade. Mas na euclidiana, do nosso espaço de posição considerado como euclidiano, que a maioria das observações sugerem que isso é verdade mesmo, aí então tem esse resultado fundamental e é nele que a gente se baseia para dar uma primeira definição de ângulo sólido, medida de ângulo sólido. E aí depois a gente adapta isso, agora, tudo isso que eu falei, vocês podem adaptar para essa abertura, esse cone ter uma abertura infinitesimal. E como consequência, o novo ângulo sólido vai ser infinitesimal, por isso eu escrevo d ômega. Isso é a primeira preparativo para generalizar um pouco mais essas expressões, essa noção de ângulo sólido. E aí agora o que eu fiz no caso do ângulo plano? Eu introduzi não uma circunferência de círculo, mas uma curva arbitrária que interceptava, se colocava dentro desse ângulo plano. E aí eu prestei atenção no comprimento genérico desse arco que está lá dentro do plano, que infelizmente eu chamei de DL'. Não confundir com o da... Vou chamar duas linhas agora. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse ângulo sólido, que é o conezinho, e ao invés de ficar só pensando em superfícies esféricas centradas no seu vértice, eu vou pensar numa superfície genérica. Então, o desenho teria que ficar algo assim, ó. Vou fazer bem grande, mas, na verdade, é para vocês pensarem que é infinitesimal de ômega. Então, tem uma certa distância até um ponto central da superfície, R. Então, a gente começa com uma superfície que é aquelas calotas esféricas com centro no vértice O. Eu acho que você está me induzindo a pensar que você achou uma dimensional que te dá uma medida que vai tirar a relação da forma dessa superfície. Não vai me importar se ela vai estar centrada ou não na origem. Eu não falaria exatamente assim não, Rebeca. O que eu vou te querer chamar a atenção é esse ângulo sólido é o cone. Então, continua indo sem parar até o infinito. Toda a superfície do cone. Se eu pegasse agora uma superfície esférica centrada nele, que foi o que eu comecei,
Aí o ângulo sólido infinitesimal é a área dela, que eu vou indicar assim, dA perp. Por que que eu vou indicar perp? Porque essa área dessa calota aqui, ela está, enquanto vetor, perpendicular à superfície da calota. Então, eu vou botar dA perp, dividido por R2. Não é isso? Agora, o que que eu vou fazer mais geral agora? Eu vou pegar uma superfície que não é mais nenhuma superfície esférica centrada no vértice do ângulo sólido. Ela tem uma configuração genérica, então eu vou pegar essa aqui, por exemplo. Tá? Mas como isso aqui que eu desenhei em azul agora é bem pequenininho, de novo, tem um único, essencialmente, isso é infinitesimal, tá? E a área agora desse bicho é que é a superfície que me interessa mesmo. Então a área dela eu vou chamar de dA. A área azul que me interessa, dA. E qual é o seu vetor perpendicular? É algo assim, unitário. N chapéu. Então, existe um vetor área dA infinitesimal, que é dA, a área em módulo, vezes esse N chapéu. E aí, agora é que eu vou concluir. Olha, mesmo que o que eu tivesse interessado fosse uma superfície completa, continua para cá a superfície azul, sei lá, de qualquer forma, mas aí o que eu quisesse fosse associada a esse ângulo sólido vermelho, esse cone, com um determinado vértice, qual é a medida de ângulo que essa superfície azul, o pedaço que é interceptado, né? Só esse aqui, infinitesimal, subtende nesse ponto aqui. E eu estou querendo associar o mesmo d ômega, tá? Então, para isso, eu tenho que perceber pela figura que esse dA perp, que é a área dessa superfície esférica vermelha, dA perp, ela se relaciona com dA azul como? Exatamente como no caso do ângulo plano se relacionava dL e dL perp, por um cosseno, que é para projetar, né, de volta aqui e ter só a parte perpendicular. Então, aqui é a mesma coisa. Tá? Essa área vermelha de uma hipotética superfície esférica centrada no vértice do ângulo sólido, que eu estou chamando dA perp, ela se relaciona com dA de uma superfície genérica, inclinada, genérica, que não tem compromisso nenhum de ser pedaço de uma esfera centrada no O. Como é que elas se relacionam? dA e dA perp. Assim, né? dA perp é o dA da superfície azul, produto escalar agora dos dois unitários, que é para compensar esse ângulo aqui. Dividido, continua, por R2. Isso é que é o ângulo sólido subtendido, infinitesimal, subtendido por uma superfície genérica, azul, num vértice desse ângulo sólido, relativamente a um ponto O qualquer. Essa fórmula que está aqui, assim como de dθ igual a dL perp dividido por R,
Se eu pensar em considerar circunferência de círculo centrado no meu ponto, vértice do ângulo, isso aqui dá, né? Quando você somar, ou seja, integrar, né? Isso te dá o que a gente já está careca de saber. A circunferência de círculo é 2πr, pronto, né? Porque dl perp é r de θ, integra isso de θ desde 0 até 2π, dá o que a relação que a gente está careca de saber, que C igual a 2πr. Tá? Circunferência de círculo é 2π vezes seu raio. Essa aqui, quando a gente particularizar para uma superfície esférica centrada no vértice, o que que isso dá? Isso dá dA perp igual a R2 d ômega. E se vocês integrarem, somarem, né, as areazinhas de uma superfície esférica de raio R, para ter a área total, que é perpendicular em todos os pontos, né? Tem a direção radial, né? Isso vai te dar, claro, 4πr2, tá? De modo que, para concluir, o que é o ângulo sólido associado a uma superfície infinitesimal genérica? Ele é a razão entre a área perpendicular a a área que essa superfície infinitesimal determina, induz perpendicular ao vetor radial unitário do ângulo, tá? Esse vermelho, dividido pela distância dessa superfície até o vértice, ao quadrado. E dessa expressão em particular, sai, por exemplo, justamente no caso dessa geometria euclidiana tridimensional, geometria sólida, né, tridimensional, por exemplo, a área da superfície esférica, tá? E, assim como, qual é o ângulo subtendido por uma circunferência completa num ponto qualquer do seu interior? Pode ser o centro ou qualquer outro. Você vai girando, 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 até voltar para a mesma direção. E esse ângulo é o 2π radianos. No caso de uma esfera, essa razão área por raio ao quadrado é uma das medidas típicas de ângulo sólido, e ao invés de a gente chamar de radiano, como agora a gente está numa situação tridimensional, né, no espaço, esse 4π, quando a gente quiser frisar que tem a ver com um ângulo sólido e não com um ângulo plano, o ângulo que toda uma esfera completa subtende num ponto no seu interior, a gente diz que ele mede 4π, e se quiser falar das unidades, é esteroradianos. Porque estero em grego, ou estéreo, né? É algo no espaço, tridimensional, tá? Então é isso que eu queria falar de ângulo sólido, tá? E vocês vão ver que isso vai aparecer aqui na dedução da lei de Gauss, tá? A partir do campo de uma partícula carregada pontual, tá? Mas como isso aqui já ficou muito pesado, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a aula hoje aqui,
E vou deixar vocês, a gente vai conversar, quem quiser, até o final da aula. Eu vou tirar dúvidas ou bater um papo sobre esse conceito ou alguma outra coisa, tá? Para não ficar tão denso. E aí eu retomo isso na próxima aula, tá? Mas querem perguntar alguma coisa? Acho que ficou muito... Eu pensei que isso eu ia apresentar de maneira mais tranquila e ficou... Não, no final ficou bem claro, mas realmente foi Foi bom, tivemos tenso. que pensar. E aí, pessoal, o que vocês... porque deixa eu adiantar isso aqui, mas eu vou recuperar na próxima aula, tá? No próprio livro, ele usa essa noção, mais ou menos, talvez ele não fale tão explicitamente, para deduzir a lei de Gauss a partir do campo de uma partícula carregada pontual, tá? E aí tem lá umas figurinhas, isso aqui eu tirei do livro, tá? E essas projeções que eu estava falando, ele começa com uma superfície esférica, essa aqui mais menorzinha, tá? E aí depois ele quer generalizar isso para uma superfície com uma forma e um tamanho arbitrário, essa outra maior aqui. E para isso, um jeito de fazer é via o jeito típico, né, que dá para se fazer, apesar de ser um pouco mais abstrato, via essa noção de ângulo sólido, tá? Então eu tentei precisar isso daí, melhorar, mas pode ser que eu tenha causado mais confusão do que qualquer outra coisa. Mas me deem uma... Existe a possibilidade do não, mas A Rebeca, eu estou vendo que ela é uma otimista. Ela está querendo me colocar para cima aí. E o resto está muito É só porque calado. eu consegui entender no final, mas teve uma hora que eu não consegui mesmo não, mas no final fez sentido. Eu consegui Uhum. entender o conceito, mas teve uma hora que pareceu que não, mas enfim. Esse conceito de ângulo sólido, na maioria das vezes eu não falo dele, tá? Eu entro direto na lei de Gauss de um jeito mais rápido. E aí, só que a lei de Gauss fica um... Por que ela vale numa situação geral, tão geral como vale? Fica meio... Eu entendi que a gente pode usar a lei de Gauss sem entender completamente bem o que significa o conceito do ângulo sólido. Só que a gente vai Pode. usar isso. Então, é importante que a gente saiba só porque a gente consegue compreender exatamente o que a gente está fazendo e não simplesmente Se você quiser ter uma noção mínima de por que ela vale a lei de Gauss num contexto tão geral, o único jeito disso que eu conheço, via essa noção de ângulo sólido. E é o que o livro, no fundo, tentou fazer. Eu quis fazer de um jeito mais explicado, não sei se consegui. Mas eu retomo um pouco na próxima aula, assim como eu também vou tentar falar de um conceito que o livro passa muito rápido, muito batido, que é a noção de simetria, tá? Porque para aplicar a lei de Gauss para calcular campo elétrico, a gente vai, no fundo, precisar ter situações de distribuição de carga com bastante simetria. Então, eu vou querer primeiro falar também para vocês o que é a noção de simetria e tratar de umas situações em que a gente tem pouca simetria, e aí a lei de Gauss não dá para aplicar para determinar o campo elétrico, ela continua válida, só que ela não vai ser suficiente para determinar o campo elétrico, até chegar, sim, em certas outras situações em que tenha bastante mais simetria
e aí vai dar para aplicar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Então, isso é uma outra coisa, a noção de simetria, que eu acho que a maioria dos livros de Física 3 passa muito batido, tá? Então, eu estou apresentando para vocês aquilo, né? Eu não estou seguindo o que já está escrito lá no livro, tintim por tintim. Eu estou pressupondo que vocês tenham lido, né? Para não chegar aqui totalmente cru, né? Já tenho uma certa noção, eu tenho lido, eu tenho visto os vídeos, e aí aqui eu falo umas coisas que eu acho que diferentes, ou dou um outro ponto de vista, tá? Mas vocês hoje ficaram muito caladinhos. Se não tem mais nada, eu vou dar por encerrado, vou fechar a gravação, tá? E aí a gente retoma sexta, tá?